Descubro que o milionário revelou à faxineira que estudava escondida. Uma mudança incrível. Maria, com suas mãos calejadas e cansadas, passava o pano no chão brilhante do luxuoso prédio no coração de São Paulo. Os andares eram como reflexos da vida que ela sonhava, brilhantes, inatingíveis. Enquanto varria, seus pensamentos dançavam entre as paredes daqueles apartamentos de ostentação. O sonho de se tornar advogada a acompanhava. A cada canto limpo, uma página virada, uma batalha travada. Era uma mulher de 30 anos cheia de garra, mas também de inseguranças, lutando contra os olhares de julgamento que escorriam dos lábios de colegas de classe que mal sabiam o que significava suor e esforço. Quando a noite caía e o prédio esvaziava, Maria se transformava. Em vez de se deixar levar pela exaustão, dedicava-se a estudar em uma faculdade noturna, escondendo seu esforço de medo do que os outros poderiam pensar. Você é uma faxineira, Maria. Para que lutar tanto? Ecoava o pensamento no fundo da sua mente. A pressão dos pais a impulsionava, mas também a enclausurava em dúvidas. Ela se lembrava do irmão que, assim como ela, sonhava em triunfar entre os desafios diários. Amor e apoio eram tudo o que tinham, mas eram preciosidades frágeis neste mundo repleto de metáforas sobre classe e status. Em um dia chuvoso e cinzento, um encontro inesperado mudou tudo. Carlos, um milionário à beira da ruína, saía atolado em suas próprias sombras. Perderá uma fortuna em um investimento arriscado e suas expectativas estavam a ponto de desmoronar. Quando viu, limpando o chão como se cada movimento significasse liberdade, algo em sua alma se mexeu. A pureza da dedicação de Maria fez seu coração palpitar. As aparências vazias ao redor eram um eco distante, e ele encontrou nela um reflexo da luta que todos enfrentavam, independente da classe social. Oi, posso te ajudar com algo? Ele perguntou, tocando levemente o seu braço. Envergonhada, Maria olhou para o chão, mas também viu uma oportunidade. Eles compartilharam seus medos e inseguranças, revelando sentimentos escondidos sob o peso de suas vidas. Carlos via em Maria a força que ele tinha perdido. Ela enxergava nele um carregador de sonhos desgastados. As conversas tornaram-se um porto seguro, onde ambos podiam ser vulneráveis. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos, tocado pelo comprometimento dela, decidiu ajudar. Eu posso conseguir uma bolsa para você, Maria, disse ele, as palavras saindo com uma mistura de audácia e esperança. Mas o mundo dele era frio, e seus amigos viam Maria como imprestável. A barragem de preconceitos e expectativas estava prestes a colidir com a determinação de Maria, que muitas vezes pensava em desistir, mas sua essência a mantinha firme. No dia da cerimônia, a emoção estava à flor da pele. Pessoas de olhares críticos cercaram a sala enquanto Maria subia ao palco. O som das palmas ecoava em seu coração. Mas no meio da tumultuada celebração, Carlos se levantou e decidiu confrontar seus amigos. Ele falou sobre dignidade e paixão, revelando como a vida é mais que status. O silêncio se instalou, e todos pareciam estar segurando a respiração. O que acontecerá a seguir? Maria poderá continuar lutando em um mundo que tenta colocá-la para baixo, ou a força da amizade entre eles pode ser suficiente para derrubar as barreiras que cercam suas vidas. A tensão pairava no ar, prenunciando uma reviravolta emocional que mudaria o curso de suas histórias, e Maria sentiu que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. O silêncio na sala parecia quase palpável. Os olhares interrogativos dos amigos de Carlos cortavam o ar como facas afiadas. Maria, com o coração acelerado, se sentia exposta, como se precisasse vestir uma armadura para enfrentar a dura realidade que a cercava. Você não entende, Carlos. Um dos amigos de Carlos, um homem alto e robusto, gritou. Ela é apenas uma faxineira. Essa bolsa não vai mudar a vida dela,
ou a sua, ele debatia, rindo sem compaixão. O olhar de Maria se cruzou com o de Carlos. Ali, naquele momento, tudo parecia se encaixar. As palavras que tanto a machucavam também a fortaleciam. Após um tempo em que o mundo lhe disse que não, ela decidiu que iria responder. Eu sou uma faxineira, sim, mas sou muito mais do que isso. Quanto a você, que julga o valor dos outros, talvez devesse olhar mais para si mesmo, Maria falou com uma firmeza que a surpreendeu. As palavras caíram como um trovão na sala. As reações variavam entre admiração e consternação. Carlos a observava, as palmas suando, mas sentia um orgulho inexplicável dela. Ele sabia que aquela coragem poderia criar fissuras nas paredes que separavam suas vidas. Carlos, em vez de recuar, deu um passo à frente. Ela pode ser uma faxineira agora, mas está determinada a se tornar uma advogada. Como você pode ignorar o brilho em seus olhos? Ele soltou com paixão. Sendo assim, o debate se transformou em um campo de batalha de emoções. A plateia começou a murmurar, algumas pessoas balançavam a cabeça em aprovação, outras atribuíam rótulos preconceituosos a quem não se encaixava no seu padrão. Naquela noite, a energia pulsava. Tinha algo mais além do que competir por status e aparências. Maria percebeu que não era somente sua luta. Ela representava tantos outros fora daquela sala, tantos que sonhavam e lutavam em silêncio. E entre eles, havia um eco de vozes que se ergueriam contra a opressão. Do fundo do seu ser, Maria se comprometia a ser essa voz. Depois da cerimônia, enquanto os convidados dispersavam, Maria e Carlos se encontraram do lado de fora. O ar fresco da noite trazia um cheiro doce de esperança. Você foi incrível, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Você não precisa mudar quem você é para ser respeitada. E você foi o meu suporte. Sem você, eu estaria perdida, respondeu Maria, a gratidão dançando em suas palavras. Mas ainda havia uma sombra pairando. Desafios estavam à espreita. Carlos sabia que seus amigos o viriam de outra forma agora. E Maria, mesmo após aquela vitória, começava a sentir o peso do caminho à frente. A formação em direito não era só uma questão de passar em provas, mas também uma luta contra um sistema que premia a superficialidade. Enquanto andavam juntos pela calçada iluminada, um celular tocou. Era uma mensagem. Carlos olhou para a tela e seu semblante mudou abruptamente, uma expressão de preocupação transparecendo. É meu pai. Ele descobriu sobre a bolsa. O pânico começou a se instalar entre eles. O que isso significaria? Carlos poderia perder seu apoio e, ainda por cima, colocar em risco o sonho de Maria. O destino, sempre provocador, havia lançado a próxima curva perigosa em suas vidas. Carlos, o que você vai fazer? Perguntou ela, o coração na garganta, e a resposta dele poderia mudar tudo. Carlos engoliu seco, a mente girando com avalanche de emoções. Seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. A pressão da mensagem de seu pai pesava, não apenas pela desaprovação óbvia, mas pela preocupação que vinha com a expectativa. Eu não sei ainda, Maria, ele respondeu, mantendo o olhar firme, apesar do tumulto interno. Mas preciso encarar isso. Maria sentiu uma onda de empatia invadir seu ser. Naquele momento, ela não estava ali apenas como sua parceira, mas como alguém que compreendia cada nuance do medo, da luta diária. Carlos, não importa o que seu pai pense. Não deixe que ele apague a nossa luz, falou, buscando encorajar. Sua voz tinha um timbre de esperança, uma força que ele precisava ouvir. Mas Carlos não conseguia livrar-se das imagens que dançavam em sua cabeça. A desaprovação de seu pai poderia significar algo mais profundo. Tal como um imã, a ideia de desiludir a expectativa de seu pai se agarrava a ele. E se ele virasse as costas para mim? Questionou, a dúvida ecoando em seu tom. Seria mais fácil seguir a corrente, você não acha? A raiva começou a assumir o controle de Maria. E se você abrir mão do seu sonho por orgulho? Honestamente, quem é seu pai para determinar seu valor? Ele não vive a sua vida, Carlos. Você não pode se esconder atrás do que os outros esperam de você. As palavras saíram como um desabafo.
Ela sentia que não era apenas uma questão de Carlos, mas de um sistema que sempre glorificava um perfil em detrimento de outros. Carlos a olhava com intensidade. Aquelas palavras não eram só gritos de resistência, eram um apelo à autenticidade. Você realmente acha que eu deveria confrontá-lo? Perguntou, tingido de insegurança, mas já começando a cultivar uma semente de coragem. Sim. Você é mais do que o que ele decide que você é. E eu sou mais do que uma faxineira. Tem espaço para todos nós, e seu pai precisa entender isso, Maria exclamou com paixão. Um silêncio se instaurou entre eles, onde cada um refletia sobre seus medos e aspirações. A rua iluminada pelo luar viu seus olhares se entrelaçarem, conectados por uma compreensão mútua. Maria percebeu que aquelas pequenas lutas, embora dolorosas, eram apenas o começo de uma batalha muito maior. Carlos respirou fundo, fechando os olhos por um instante. A imagem de Maria se levantando contra tudo e todos acendeu uma chama dentro dele. A determinação que ela mostrara deu-lhe coragem, mesmo que as palavras de desaprovação de seu pai ainda o assombrassem. Eu vou falar com ele, decidiu, e Maria sorriu, um sorriso que brilhava como a lua no céu escuro. E enquanto isso, eu vou me preparar para o vestibular. Não vou parar, ela afirmou, com um brilho intenso nos olhos, determinada a continuar sua jornada. Então vamos juntos. Um passo de cada vez, Carlos disse, segurando a mão dela, aquecendo-se naquele toque. Apesar da luz da esperança que começava a surgir, a tensão aumentava. O que aconteceria quando Carlos confrontasse seu pai? E como Maria lidaria com os desafios diários do seu estudo e de sua vida como faxineira? As perguntas pairavam no ar, e uma nuvem de incertezas envolvia o futuro. E se tudo não sair como a gente espera? Carlos perguntou, o peso da realidade e da pressão cada vez mais palpável, enquanto caminham juntos, prontos para enfrentar suas verdades. Carlos dormiu mal naquela noite. Os olhos pesados de sono não conseguiam ignorar a tempestade de pensamentos que o assolava. O rosto de seu pai, franzido em desapontamento, dançava em sua mente como uma sombra persistente. Ele se levantou da cama ao amanhecer, sentindo o peso da realidade que tinha que encarar. Assim que saiu de casa, o ar fresco da manhã pareceria um consolo temporário. Caminhar até o trabalho era um ritual diário, mas hoje, cada passo doía como uma lembrança do que estava por vir. O ritmo das bicicletas passando e o cheiro do pão fresco que vinha da padaria traíam a atenção de Carlos, mas tudo parecia distante, como se ele estivesse imerso em um filme que não gostava. Maria, por outro lado, já estava com os livros espalhados na mesa da sala. O olhar determinado que ela tinha sempre o motivava. Oi, Carlos. Está na hora de começar a estudar, ela disse, seu sorriso iluminando o ambiente. A energia que emanava dela era contagiante, mas Carlos não conseguia animação. Oi, Maria. Você ainda está pensando em estudar mesmo com tudo isso acontecendo? Ele não queria que seu desânimo a afetasse. Claro. Você acha que vou desistir fácil? Quem muito quer, muito pode, e eu quero isso. E você também precisa querer. Maria respondeu, a voz firme. Ela pegou um lápis e começou a rabiscar uma equação no quadro que usavam para estudar, mas Carlos estava absorto em suas preocupações. Ele se distraía com cada batida de seu coração. Você se importaria de me ajudar a revisar as matérias mais tarde? Antes de eu enfrentar meu pai. Carlos falou devagar, como se cada sílaba fosse uma declaração de coragem. Claro que sim. Estaremos juntos, disse ela, focada e inabalável. Mas Carlos percebeu que por trás daquela coragem, havia também um receio. Ele se questionava se Maria estava lidando com suas próprias inseguranças enquanto o encorajava. Apesar de se sentir como um peso, ele não podia se deixar abater. Seria uma luta de ambos. No entanto, à medida que o dia avançava, seu ânimo não melhorava. As horas na escola pareciam se arrastar, e os olhares de seus colegas, uns de empatia, outros de indiferença, aumentavam sua ansiedade. A expectativa do que seu pai iria dizer o perseguia como um espectro. Quando finalmente saiu da escola, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo. Era lindo, mas uma pressão imensa o agarrou, como se a paisagem estivesse zombando dele. Hoje pode ser o dia, pensou,
Enquanto ia para casa. Chegando, a sala estava quieta, e a presença do pai era palpável. Carlos decidiu que enfrentaria o que estava prestes a acontecer de frente. Com a testa suando e batidas aceleradas, sentiu-se como um lutador prestes a entrar no ringue. Ele se dirigiu ao pai, que estava no sofá, assistindo a um jogo de futebol, sem perceber a nuvem de tensão que pairava no ar. Pai, precisamos conversar, Carlos anunciou, a voz firme, mas o coração em um turbilhão. O homem parou e virou a cabeça, surpreso. Sobre o que, filho? Perguntou, a expressão endurecendo. Ele se preparou para expor suas verdades, mas a pergunta ecoava em sua mente como um lépido, e se tudo não sair como a gente espera? Somente agora Carlos poderia descobrir. Eu estou pensando em seguir meu próprio caminho, e a Maria tem sido uma grande ajuda nisso. A sala parecia congelar. O que seu pai diria? A tensão era palpável. O que viria a seguir poderia ser tanto a libertação quanto a condenação. O silêncio na sala se estendeu por segundos que pareceram horas. Carlos sentiu seu estômago revirar enquanto seu pai continuava em pé, olhando com desconfiança. A televisão ainda mostrava o jogo, mas nenhum dos dois ouvia os comentários dos narradores. Era como se o mundo externo tivesse desaparecido, e tudo o que existisse fosse a intensa respiração de Carlos e o olhar imperturbável do pai. Você está falando sério? O pai finalmente quebrou o silêncio, com a voz tensa e controlada. Os olhos, que antes pareciam calmos, agora irradiavam uma frustração que Carlos não sabia como lidar. Ele assentiu, tentando reunir coragem. Sim, pai. Eu quero seguir minha paixão, e a Maria. Ele hesitou, sabendo que mencionar Maria poderia acirrar ainda mais as coisas. Nós temos conversado sobre isso, e ela me ajuda a enxergar um futuro diferente. O pai balançou a cabeça, apertando os lábios. O que você quer dizer com isso? Está disposto a jogar tudo fora? Seu futuro, seu legado, tudo pelo que trabalhei a vida toda? A voz subiu, e Carlos percebeu que estava em uma linha tênue entre a defesa e o ataque. Não é isso, pai. Eu só quero uma chance de mostrar quem eu realmente sou. Eu não quero seguir o mesmo caminho que você. As palavras escorregaram, e ao perceber, viu quando o rosto do pai se contorceu em uma mistura de raiva e desapontamento. Esse é o problema. Você não entende a responsabilidade que vem se criando nesta família. O que você está fazendo pode ser considerado uma traição. O pai se levantou abruptamente, arredondando as mãos em punhos. Carlos engoliu em seco. O inesperado do tom explosivo deixou paralisado. Mas, no fundo, ele sabia que a conversa era necessária. Desculpe, pai. Mas eu sinto que se eu não tentar vou estar me traindo. Quero isso, e não posso deixar o medo me prender. O desespero brotava em sua voz, e ele se perguntou se a profundidade de sua vontade seria suficiente. O pai respirou fundo, a expressão suavizando-se um pouco com o esforço para entender. E se você falhar, Carlos? E se descobrir que não é tão bom assim? Você está disposto a lidar com isso? A dureza da pergunta provocou um tremor em seu coração, mas Carlos sentiu que isso era apenas um dos riscos que tinha que correr. Eu prefiro tentar e falhar do que nunca ter tentado. Por favor, me dê uma chance de fazer o que amo, disse ele, e as lágrimas começaram a acumular nos olhos. Lutar contra o que seu pai esperava era um fardo imenso, mas a voz de Maria ecoava em sua mente, cheia de encorajamento. Mas antes que o pai pudesse responder, a porta se abriu e Maria entrou, trazendo frescor de fora e uma tensão ainda maior para a sala. Oi, Carlos. Oi, seu senhor. Ela hesitou ao ver a atmosfera pesada, percebendo que algo estava errado. Maria, Carlos começou, mas o pai interrompeu, uma sombra de descontentamento cruzando seu semblante. Estou no meio de uma conversa, jovem. Não é à toa que você decidiu aparecer agora. O tom do pai fez com que o coração de Carlos parasse por um instante. Desculpe, eu não queria, Maria disse, seu olhar alternando entre Carlos e o pai, buscando compreender a situação com rapidez. A tensão no ar parecia quase elétrica, e Carlos percebeu que ali não havia apenas uma conversa, mas um verdadeiro confronto de mundos. Maria,
eu gostaria que você saísse enquanto conversamos. A voz do pai era impiedosa. Carlos sentiu a necessidade de defender Maria, mas a impaciência do pai o calou. Não. Não vou sair. Eu faço parte disso também. Maria respondeu, a determinação fortalecendo a sua voz. Foi um momento que fez Carlos sentir orgulho dela, mas também uma onda de medo. O que seu pai diria a seguir? A sala estava prestes a explodir em conflito, e ele se perguntava se conseguiria enfrentar essa tempestade. Aquela era uma luta maior do que apenas ele. A necessidade de unir forças e enfrentar os desafios a dois ressoava cada vez mais forte em seu coração. O que aconteceria agora? Carlos se perguntava, enquanto a tensão dominava a sala e o futuro de todos parecia pender em uma balança frágil. O olhar do pai de Carlos se intensificou. Ele respirou fundo, visivelmente lutando para manter a compostura. Você realmente acha que pode tomar essa decisão sem entender as consequências? O que a sua mãe diria se estivesse aqui? Cada palavra era uma facada, e Carlos sentiu o peito apertar, como se uma pressão imensa estivesse acumulando ali. Maria, com os olhos brilhando de determinação, se posicionou ao lado de Carlos. Eu entendo que esteja preocupado, seu senhor. Mas Carlos precisa ser ouvido. Ele pode achar o seu caminho sem precisar seguir os passos de ninguém. Ela falou com uma clareza que surpreendeu até mesmo Carlos, e a princípio ele se sentiu envergonhado pela situação, mas, ao mesmo tempo, orgulhoso da coragem dela. Você está se metendo onde não é chamada, garota. O pai de Carlos disparou, a raiva evidente. Os sonhos são bonitos, mas a vida real é bem diferente. Eu não quero que meu filho se torne mais um fracassado. As palavras esvaziaram o ar na sala, e Carlos percebeu que aquele rótulo o perseguia como uma sombra espessa, algo que ele precisava dissipar. Pai, você não está sendo justo. O que é fracassar para você? Seguir uma vida inteira de obrigações sem felicidade? A voz de Carlos estava mais firme agora, o desespero dando lugar a uma coragem quase palpável. Ele nunca havia se sentido tão determinado. O pai parecia prestes a retrucar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Era como se o tempo tivesse desacelerado, a tensão crescendo até ultrapassar o limite. Maria, ao seu lado, apertou levemente sua mão, um gesto simples que transmitia mais apoio do que palavras poderiam expressar. A televisão, com o jogo de futebol ainda em andamento, parecia um mundo distante, assim como o passado que seu pai tentava enviar para o filho. Carlos olhou nos olhos do pai, buscando um ponto de conexão, uma fraqueza na muralha emocional que o bloqueava. Mas o rosto do homem que um dia fora seu herói era trágico na rigidez. Você não sabe o que é arriscar, Carlos. Eu trabalhei 30 anos para construir algo. E você está disposto a jogar tudo isso fora por um sonho que pode nunca se realizar? A voz dele tremia, mas ainda era autoritária, e Carlos lutou para não ceder à dor. E se eu ganhar? E se ao invés de falir, eu conseguir algo grandioso e fazer a nossa família brilhar de outra forma? Era a primeira vez que ele se permitia sonhar tão alto. O medo de falhar estava lá, mas de alguma forma, tinha se transformado em esperança. O pai olhou para a TV como se a solução estivesse lá, mas ao invés disso, o jogo parecia refletir o impasse de suas vidas. Maria não se afastou, e Carlos percebeu que ela era o fio invisível que ligava seus sonhos à realidade. Eu só peço uma chance. Uma oportunidade para me mostrar, antes que seja tarde demais. A súplica de Carlos era quase um sussurro, mas tinha um peso imenso. Ele sabia que ali estava sua batalha, o embate não entre a aprovação do pai e sua paixão, mas entre o medo e a coragem de arriscar. A sala estava repleta de um silêncio pesado, onde a respiração de cada um parecia somar ao dilema. Carlos sabia que estava em uma encruzilhada. Mas poderia seu pai de fato ver além das frustrações e compreender que o sonho de seu filho não era uma traição, mas sim uma busca pela felicidade? Quando o pai finalmente abriu a boca para falar, o telefone tocou abruptamente, quebrando a tensão no ar. Carlos e Maria se entreolharam com uma mistura de alívio e curiosidade. O que poderia confirmar ou transformar tudo o que haviam discutido? O pai, ainda em estado de conflito, hesitou um segundo antes de atender, e a sala se tornará um campo de batalha emocional.
prestes a receber novas revelações. A resposta que ele daria no telefone poderia mudar tudo, mas Carlos sentia que, independentemente disso, a luta valeria a pena. O futuro era um terreno incerto, mas através do apoio de Maria, ele se sentia um pouco mais forte para enfrentá-lo. O que aquela ligação revelaria? O pai de Carlos respirou fundo e atendeu ao telefone, a expressão no rosto mudando lentamente, como se ele estivesse se preparando para um campo de batalha. Carlos ficou imóvel, observando a mudança sutil, o tensionar das mandíbulas, a maneira como ele segurava o aparelho com mão firme. O auscultador poderia ser o portal para uma verdade que até então não tinham explorado. Alô? A voz do pai soou rouca, o tom carregado de expectativa e relutância. Carlos trocou um olhar rápido com Maria. O tempo parecia ter parado. A sala ficou em um silêncio quase palpável. O que poderia estar sendo dito do outro lado da linha? Sim, sou eu. O semblante do pai escureceu, e Carlos sentiu seu coração acelerar. Cada palavra abafada pelo outro lado da ligação se tornava uma onda de ansiedade. Ele se lembrava de tantas conversas que passaram sem serem notadas, de segredos guardados entre os muros da casa. Eu sei que não estamos em uma boa fase, mas precisamos conversar sobre o que aconteceu no escritório. O semblante de seu pai se contorceu de dor ao pronunciar aquelas palavras, e um arrepio percorreu a espinha de Carlos. O nome do homem no telefone, que nem mesmo ouvirá, parecia carregar um peso surpreendente. Carlos se lembrou rapidamente do nome que constantemente flutuava no ar, de encontros e acordos discutidos longe dele. Era o mesmo nome que seu pai sempre usou ao se referir ao seu antigo chefe. A voz do outro lado continuava a fluir, as palavras deslizando e capturando a atenção. O que você está me dizendo é que ainda há uma chance para nós? O pai piscou algumas vezes, as emoções se acentuando em seu rosto. Cada pergunta parecia trazer à superfície uma camada de vulnerabilidade que Carlos não sabia se seu pai era capaz de mostrar. Maria, percebendo a inquietação de Carlos, apertou sua mão ainda mais. Aqueles pequenos gestos de apoio pareciam capazes de rasgar qualquer tensão no ar. O coração de Carlos batia descompassado, a adrenalina pulsando enquanto a conversa se desenrolava. Ele estava prestes a entender algo que poderia mudar o curso de suas vidas. O pai caminhou até a janela, desviando o olhar de Carlos e Maria, como se não quisesse que eles vissem sua fragilidade. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso. A voz dele falhou, e por um instante, Carlos sentiu uma onda de empatia ao invés de ressentimento. Aquela poderia ser a primeira vez que seu pai admitia sua fragilidade. O homem forte, a figura inabalável, agora se despedia de uma armadura que ele mesmo havia criado. Carlos ficou paralisado, as palavras lutando para sair de sua boca. Queria perguntar, queria entender o que se passava ali, mas temia romper o feitiço daquele momento. Então, tomou coragem e, em um sussurro, disse para Maria, e se for uma oportunidade? E se ele realmente estiver prestes a mudar? Mas enquanto isso, o pai de Carlos tornou-se ainda mais próximo da janela, seus olhos fixos longe, como se estivesse tentando buscar alguma força nas nuvens. Eu prometo que tentaremos resolver isso. Não quero perder o que nós construímos. A tônica na voz dele era quase desoladora. Carlos se sentiu dividido entre o desejo de correr até ele e abraçá-lo e a raiva que ainda fervia em seu interior. Após longa pausa, o pai desligou o telefone e se virou lentamente, quase como se estivesse acordando de um pesadelo. Carlos já estava esperando por uma reação explosiva, mas ao invés disso, o pai simplesmente olhou para eles com a maior dúvida. Eu acho que temos que conversar, disse ele, e Carlos sentiu suas pernas tremerem. Aquela poderia ser a conversa que mudaria suas vidas para sempre. Mas antes que pudesse articular uma resposta, o celular do pai vibrou novamente em cima da mesa. Era uma mensagem. E o que estava escrito poderia muito bem ser a reviravolta final que todos esperavam. Contudo, a expressão dele ao ler fez Carlos tremer. O que estaria a caminho agora? O pai de Carlos ficou em silêncio por um momento inominável, a tela do celular brilhando em suas mãos como um chamado divino. A tensão na sala crescia, e Carlos sentiu o peso das expectativas se acumulando.
O coração pulsava em seus ouvidos, batendo forte com a possibilidade do que poderia ser revelado. Maria, ao lado dele, também parecia prender a respiração. O que poderia ser tão impactante para afetar a expressão de seu pai daquele jeito? Desculpem, ele começou, mas as palavras pareciam ficar presas em sua garganta. O que poderia ser tão aterrador ou tão emocionante? O pai de Carlos, normalmente tão eloquente, agora parecia um garoto perdido, buscando por respostas em um mundo que parecia ter mudado por completo. Finalmente, ele leu a mensagem em voz alta, a voz quase um sussurro: precisamos nos encontrar. A situação está mais complicada do que pensei. Confie em mim. A última frase ecoou na sala como um alerta. Carlos franziu a testa, o nó no estômago se aprofundando. Confiança era algo que parecia ver se esvaído entre eles, e as palavras enviadas pela pessoa misteriosa pareciam um lamparina em um labirinto de sombras. Quem é essa pessoa? Carlos indagou, a raiva e a ansiedade começando a se misturar. Ele queria respostas. Precisava saber a verdade por trás desse enigma que envolvia seu pai. Não é fácil explicar. O pai hesitou, e Carlos percebeu que aquele homem forte, quase invulnerável, estava se despindo. Era frágil e vulnerável como nunca. Aquele instante de fraqueza parecia uma janela para um passado que ele nunca tinha explorado. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso fazia com que o ressentimento que Carlos nutria alcançasse um novo pico. Vocês precisam entender que tudo isso foi feito para proteger vocês. Eu não queria que soubessem, disse ele, passando uma mão pelo cabelo como se tentasse puxar respostas do próprio cérebro. Maria, percebendo a pressão que Carlos estava sentindo, interveio: talvez seja hora de você abrir de vez o seu coração. Estamos aqui. O pai olhou para ela, como se a presença dela garantisse alguma segurança, e finalmente se sentou, quase desabando na cadeira. A verdade é que... Ele suspirou, fechou os olhos e pareceu buscar palavras que estavam ocultas em um canto remoto de sua mente. A verdade é que a empresa está em perigo. E essa pessoa, ela sabe de coisas que podem mudar tudo. Tudo que construímos pode estar ameaçado por erros que cometi. Carlos sentiu seu coração disparar. As lembranças do pai segurando firmemente sua mão quando ele era criança, sempre transmitindo força e proteção, agora se chocavam com essa nova imagem de um homem que se perdia em inseguranças e segredos. E se essa fosse a brecha por onde tudo poderia desmoronar? Ele precisava entender, precisava saber o que estava envolvido nisto tudo, mas ao mesmo tempo queria poder ignorar a situação. E o que você pretende fazer? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Eu quero tentar consertar. Ultimamente, tenho refletido sobre o que realmente importa, e não é o dinheiro ou a fama. É a nossa família. É você, Carlos. É a Maria. Ele olhou nos olhos dos dois, como se estivesse tentando implorar por compreensão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o celular do pai vibrou novamente, da mesma maneira que um coração acelerado. Ele olhou e mordeu o lábio, percebendo que não poderia mais evitar. Uma mensagem nova aparecerá: se você não vier, tudo estará perdido. A sala ficou em um silêncio denso, como se o ar tivesse sido cortado. Dali em diante, tudo estava prestes a mudar. A pergunta flutuava no ar como um aviso de tempestade. O que ele estava disposto a arriscar para evitar perder o que ainda existia? Carlos fechou os olhos por um momento. Era hora de enfrentar seus demônios. A vida estava mudando diante deles, e a escolha não poderia ser adiada. O que fazer agora? Carlos olhou seu pai, seus olhos buscavam respostas entre as rugas de preocupação que se formavam em seu rosto. O ambiente estava pesado, quase opressivo, e cada segundo parecia se arrastar como se o tempo tivesse decidido desacelerar só para eles. Ele podia sentir o cheiro do café frio na mesa, misturado à eletricidade da tensão entre os três. Eu não posso deixar isso acontecer, o pai de Carlos finalmente disse, a voz firme, mas seus olhos denunciavam a fragilidade. Não posso deixar que tudo o que construímos desmorone por causa de erros do passado. Maria pegou a mão de Carlos. A calma dela contrastava com a tempestade que se formava dentro dele. Ele precisava de clareza, de confiança e, acima de tudo, de coragem.
E a quem você deve confiança agora? Perguntou Carlos, a indignação acendendo. Você diz que é para o nosso bem, mas não sei se consigo acreditar. Eu vou me encontrar com essa pessoa, o pai respondeu, a voz agora rouca, como se cada palavra fosse um fardo. Em 1 hora. Se eu não for, tudo pode desmoronar. Não apenas a empresa, mas tudo o que temos. O mundo parecia se encerrar em torno de Carlos. Ele sempre teve a ideia de que o pai era um monstro indestrutível, alguém que sempre estaria ali, forte e invulnerável. Mas agora, diante dele, estava um homem que parecia estar à beira da ruína. E se você não voltar? Carlos perguntou, a angústia crescendo como uma sombra. Eu não deixarei de voltar, o pai tentou garantir, mas a hesitação em sua voz era evidente. Eu prometo. Apenas confiem em mim. Ele teve um impulso irracional de pegar a mão do pai, mas se conteve, dividido entre a necessidade de conexão e o desejo de se distanciar da dor. Maria, mais sensata, puxou o pai para uma conversa mais profunda, ainda que o relógio marcasse a iminente reunião. O que exatamente você está escondendo? São questões de corrupção. Alguma coisa muito maior do que eu. Eu posso estar em perigo, finalmente confessou do fundo da alma. As palavras prolongaram o silêncio na sala, e a luz parecendo escurecer um pouco mais. Carlos não conseguia acreditar. Corrupção? Perigo? Você está dizendo que está em risco porque cometeu erros no passado? Como isso pode nos afetar? Como você pôde chegar a esse ponto sem nos contar? A raiva e o medo dominavam. Cada pergunta era como um soco no estômago. A expressão do pai se contorceu em dor. Ele sabia que falhara em sua função de protector. Eu não queria envolver vocês. Queria que vivessem longe disso, longe da dor e da culpa. Mas agora não há como evitar. Carlos se sentiu aniquilado. Sentia-se sabotado pelo próprio pai, que sempre prometeu nunca mentir. E, mesmo assim, a confiança entre eles desmoronava como um castelo de cartas. O que você fará agora? Perguntou, a voz tingida de desespero. Eu tenho que ir deixar tudo isso para trás ou resolver de uma vez. Não posso me permitir falhar outra vez, o pai respondeu. É questão de sobrevivência. Maria olhou para Carlos e depois para o pai, percebendo que a decisão não era só deles. Talvez a gente deva ir com você. Não podemos deixar você ir sozinho. O pai hesitou, sua expressão se estreitou. Não, isso não é seguro. É melhor que vocês fiquem aqui. O risco é grande. O risco é seu. Somos uma família, e isso nos envolve. Carlos apressou-se em falar, a determinação queimando dentro dele. Ele não poderia ficar à sombra, enquanto tudo desmoronava uma vez mais. Mas antes que qualquer um tomasse uma decisão, novo aviso no celular do pai. Uma nova mensagem, estamos esperando. Não me faça esperar mais. Aquele aviso foi como um sinal de alerta. A esperança e o medo se entrelaçaram em Carlos, uma tempestade de emoções que o fazia tremer. O que está em jogo? O que você tem para perder naquele encontro? Estou cansado de segredos. O pai olhou para Carlos, e pela primeira vez viu a percepção e o peso das consequências em seus olhos. O que estavam prestes a fazer poderia não só mudar suas vidas, mas diretamente afetar toda a família. Ele se virou para a porta, e silenciar pesado pairou entre eles. O destino aguardava. Estariam todos prontos para enfrentar o que viria? O que seria revelado naquele encontro? Carlos ainda tinha mais dúvidas do que respostas, mas já não havia volta. Era hora de sair da penumbra e iluminar a verdade. A sala estava tão silenciosa que qualquer sussurro parecia ecoar como um estrondo. Carlos e Maria trocavam olhares aflitos, apreensivos com o que estava prestes a acontecer. O pai de Carlos, em pé à porta, hesitava, a ansiedade saltando nos olhos. Eu não posso deixá-los para trás. Esse encontro é extremamente perigoso, ele repetia, quase como se estivesse tentando se convencer. Se você não for, talvez nunca saiba o que está em jogo, Maria disse, sua voz firme, mas barata por um fio de medo.
A verdade é a única saída dessa escuridão. Não podemos continuar assim, vivendo de segredos. Carlos se aproximou. Pai, essa é a chance de recomeçar. Encare isso. Se a situação é exatamente como você descreve, nós precisamos lutar juntos. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ele sentiu uma maré de compreensão e apoio entre eles, um fio invisível, mas poderoso. Olhar nos olhos de Maria dava força e coragem. Uma onda de determinação tomou conta do pai. Vocês têm razão, ele finalmente disse, a voz um pouco mais firme. É hora de encarar a verdade, custe o que custar. Carlos estendeu a mão a seu pai, um gesto que significava mais do que palavras. O homem hesitou um momento, mas então, pegou a mão do filho, finalmente se permitindo essa conexão. Quero que você confie em mim. Vou fazer o que for preciso para proteger nossa família, disse em um tom grave, mas cheio de vulnerabilidade. E a seguir, vamos descobrir a verdade sobre essa pessoa, Maria acrescentou com uma confiança crescente. Agora somos uma equipe. Com isso, deixaram a sala. A luz fraca do fim da tarde os guiou para fora, como uma promessa de clareza e novos começos. A rua pulsava com a vida cotidiana, mas para eles, cada passo era uma declaração audaciosa de escolha e amor. A batalha não seria fácil, mas agora estavam juntos, prontos para enfrentar as tempestades da vida. Quando chegaram ao local do encontro, o coração de Carlos batia forte. Não apenas por causa do que poderia acontecer ali, mas também pela força que sentia ao lado de Maria e de seu pai. Ele não estava mais sozinho. O homem que os esperava era uma figura imposante, com um olhar que mantinha segredos e uma aura de arrogância. A tensão era palpável quando se aproximaram. Vocês não devem estar aqui, disse ele, cortando o ar. Precisamos entender o que está em jogo, Carlos declarou, a voz firme. E precisamos saber o que você sabe sobre meu pai. A conversa esquentou rapidamente, repleta de acusações e revelações. O homem, um ex-parceiro de negócios, revelava um esquema de corrupção que ameaçava não só a empresa, mas a própria integridade da família. Vocês acham que podem fazer frente a isso? Sabe o que pode acontecer quando as verdades vêm à tona? Sua família pode se despedaçar. O homem advertiu. Mas Carlos sentiu que estava em um teste de coragem. Tudo o que temos construído vale mais do que qualquer ameaça. Sejamos justos. Vamos trazer a verdade à tona. Todos nós precisamos do arrependimento e do perdão, não do medo, disse ele, a determinação queimando em seu olhar. E então tudo aconteceu. Com a coragem de Maria ao seu lado e a preocupação de seu pai fortalecendo sua determinação, Carlos se virou, decidindo que precisava enfrentar a verdade de qualquer forma. Se temos que cair, que seja lutando. Não vamos nos esconder mais, ele proclamou. Naqueles meses seguintes, a vida foi uma montanha-russa de desafios. Mas a verdade tinha um poder renovador. A coragem de Carlos em confrontar seus medos não apenas libertou sua família da nuvem de medo, mas também transformou a relação com seu pai. Eles dessa forma firmaram um pacto, reconstruindo a confiança perdida. Maria, com seu olhar vibrante e incrível força, dedicou-se aos estudos com toda a garra. A bolsa oferecida por Carlos solidificou seu caminho, tornando-a uma advogada e uma luta constante por aqueles que não têm voz. O orgulho de Carlos por ela crescia a cada dia. Enquanto o sol se punha em uma tarde tranquila, Carlos teve o privilégio de assistir a Maria se graduar. O olhar farto de amor nos olhos dele encontrou os de Maria, e tudo o que haviam enfrentado pareceram se dissipar. Nós vencemos, ele sussurrou, a iluminação crescendo como suas esperanças. A vida nunca foi simples, mas juntos, eles aprenderam a enfrentar o mundo de frente, transcendendo as expectativas e se firmando como um símbolo de transformação onde antes havia somente dor. Seu amor e coragem eram agora a única fonte de conforto um do outro. Agora, é a sua vez de dar o próximo passo. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo, garantir que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Comentar suas reações e teorias sobre o final. O que você achou dessa jornada incrível? E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.